Olá, sejam todos bem-vindos para mais um episódio da série de podcasts Saúde no Interior da Paraíba, produzidos pelo PET Saúde Interprofissionalidade da UFCG, que atua nos municípios de Cuité e Nova Floresta, na Paraíba. Meu nome é Júlio, sou estudante de enfermagem e membro do PET Saúde Interprofissionalidade. Hoje, iremos falar um pouco sobre o racismo. Esse episódio será dividido em duas partes. Hoje teremos a participação de Caio Farias, que é psicólogo do NASF do município de Nova Floresta e preceptor do nosso projeto, onde falará uma breve introdução acerca do tema. O preconceito é um tema estudado por diversas áreas do conhecimento. Aqui hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a ótica da psicologia social sobre esse fenômeno. Então, o preconceito ele pode ser definido como um julgamento preconcebido e negativo a respeito de um grupo ou a respeito de uma pessoa. Na grande maioria das vezes, quando esse preconceito é levado ao campo do comportamento, ou seja, ele dá origem a ações no dia a dia, acarreta em situações em que podem gerar muito sofrimento ou prejuízo às vítimas desse fenômeno. O preconceito é formado por três componentes. O primeiro deles é o componente cognitivo. É aquele onde habitam nossos pensamentos e nossas crenças, nossas ideias. Nós temos também, em segundo lugar, o componente afetivo, que é onde habitam nossas emoções e nossos sentimentos. Nós temos então o terceiro componente, que é o componente do comportamento, que é aquilo que nós fazemos, as ações que temos no dia a dia. Como nós estamos a tratar hoje sobre racismo, que é um tipo de preconceito, usaremos ele como exemplo. Então vamos imaginar o posicionamento de uma pessoa racista e utilizaremos essas três categorias para exemplificar como é que esse preconceito é formado. No seu campo cognitivo, ou seja, nos seus pensamentos, nós podemos ter ideias de que o negro é inferior, ideias de que o branco é superior, ideias de que uma pessoa negra ela é mal educada, de que ela é uma pessoa perigosa, uma pessoa não inteligente, por exemplo, uma pessoa que pode estar ligada a atividades criminosas. Essa pessoa pode ter a crença muito forte de que uma pessoa negra nem mesmo é um ser humano, por exemplo. No campo de vista afetivo, de acordo com essas crenças, nós vamos ter emoções ou sentimentos negativos em relação a pessoas de pele negra. Algumas emoções como repulsa, raiva, nojo, desprezo podem estar presentes. Agora, no componente do comportamento, a gente vai ter o comportamento discriminatório, muito provavelmente. Uma agressão, um distanciamento, um silenciamento, por exemplo, e comportamentos dos mais variados. É importante ressaltar que nem sempre o racismo é expresso de uma forma extrema como uma agressão. Ele também pode aparecer de uma forma sutil na nossa sociedade. Alguém que é evitado no ônibus, ignorado em uma loja, menosprezado, recusado para uma vaga de emprego, desvalorizado profissionalmente por conta da cor da sua pele, está sendo vítima de racismo. Toda a história nacional é marcada pela presença do racismo. Ele influencia nas relações sociais, nas organizações públicas, nas geografias urbanas, nas relações de trabalho, nas relações familiares e na produção e execução de muitas políticas públicas. Com frequência, o racismo acarreta em cenários de exclusão, opressão, injustiça, miséria, violência e o extremo e profundo sofrimento humano. É por ser algo tão presente na nossa realidade e por trazer prejuízo e sofrimento para tantas e tantas pessoas que compreender, discutir e levantar bandeiras antirracistas se faz tão importante. A luta e busca por uma sociedade igualitária passa por muitas esferas. É um movimento político, jurídico, cultural, coletivo e individual. O preconceito se expressa de muitas formas e em muitos lugares, mas sua origem e morada é sem dúvida a ignorância humana e os julgamentos negativos e equivocados sobre um grupo ou uma pessoa. Por essa razão, a luta contra o racismo muitas vezes começa em nós mesmos, ao rever nossas crenças, nossos pensamentos e, sobretudo, nossos comportamentos. Em seguida, teremos a participação do professor Cláudio, que é professor da UFCG, mestre em antropologia e doutorando em ciências sociais, onde irá responder algumas perguntas sobre o assunto. Professor Cláudio, nas últimas semanas nós vimos uma comoção em muitos países contra posturas e atos racistas.
Como você acha que essa comoção pode impactar ou vem impactando o cenário da luta contra o racismo no Brasil? Aqui é o professor Cláudio, professor de antropologia. Agradeço o convite do PET para participar desse podcast sobre racismo. Me foram feitas algumas perguntas e me fez pensar muita coisa, né? E uma problematização que eu inicio para responder essas perguntas é perceber no meu espaço de atuação quantos profissionais negros eu tenho ao meu lado na universidade, quantos professores negros nós temos e principalmente quantos alunos negros nós temos nas nossas salas de aula, né? E para entender essa conjuntura atual, a gente tem dois movimentos que ganharam, né, uma dimensão muito maior nesses últimos dias, que foi o movimento Black Lives Matter, né, que é Vidas Negras Importam, e o movimento I Can Breathe, que é Eu Não Consigo Respirar, que foram oriundos justamente do assassinato do George Floyd nos Estados Unidos por um policial branco, né, que pressionou por 5 minutos, eu creio que foi isso, né, a perna, o joelho sobre o pescoço dele, e ele já imobilizado, afirmando ali que não conseguia respirar, e o policial continuou a fazer aquele movimento, e aquela cena foi filmada por uma adolescente, uma jovem, uma menina, uma mulher, na verdade, de 17, 18 anos, que repercutiu na mídia, que inclusive ela estava sendo, né, vítima de ameaças, porque ela quem filmou e colocou na mídia, e a partir daí foi que tudo isso ganhou essa dimensão, e vários outros países no mundo começaram a levantar essa bandeira desse debate sobre o racismo, né? Então é importante a gente primeiro compreender, né, como o racismo ele opera na nossa sociedade, que ele opera de um modo velado e estrutural, né? Ele está dentro das nossas relações de modo muito particular, mas muito singelo, muito simples, e muitas vezes a gente não percebe. E o que é que isso significa? Significa que o racismo está revestido ali, acompanhado de valores, de crenças, de comportamentos e de padrões que foram sendo historicamente construídos, né? Instituídos, e que a gente vai reproduzindo e não problematiza. Então, combater o racismo nesse sentido é perceber o impacto desse movimento e dar voz a esse movimento, compreendendo a importância dele, na medida em que a gente começa a repensar o nosso espaço, o nosso papel, a nossa atuação na sociedade, de quem está conosco, quem caminha ao nosso lado, como é a nossa relação com os demais, no sentido pessoal, profissional, trabalhista, afetivo, em vários campos, né? Onde é que estão as pessoas negras ao nosso redor? Quais são as profissões, quais são os ofícios, as atividades que elas ocupam e qual é a representação delas e dos seus corpos nesse tecido social no qual a gente está incluído, né? Nas manifestações iniciadas após a morte de George Floyd, foi possível observar a participação de muitos protestantes de pele branca que usaram de seu espaço privilegiado para apoiar e proteger os manifestantes pretos, sobretudo das repressões policiais. Fazendo um paralelo com a nossa realidade, qual a importância e lugar da pessoa branca na luta diária contra o racismo no nosso país? Pois é, casos como o do George Floyd são muito comuns, corriqueiros no Brasil, só que aí a gente percebe que há uma normalização da violência. Tudo se torna muito comum porque se torna cotidiano. Todos os dias a gente vê isso no jornal, né? Há casos e casos, se a gente perceber, tem um caso da Agatha, aquela menina que aconteceu lá em setembro de 2009, uma menina de 8 anos atingida por um tiro disparado por um policial no Complexo do Alemão, no Rio de Janeiro. O caso do menino João Pedro, que é recente, o adolescente negro de 14 anos, morador do Complexo do Salgueiro, em São Gonçalo, no Rio de Janeiro, que foi baleado durante uma ação de um batalhão de operação especial do Rio de Janeiro, do BOPE, né? Agora em maio. O caso de Paraisópolis, que a polícia chegou num baile funk e meio que encurralou jovens ali num espaço, e vários jovens foram mortos, na verdade 9 jovens foram mortos, e que o Ministério Público foi colher testemunhas ali, mas ele preferiu dar voz aos policiais do que às testemunhas, porque, claro, a gente vai acreditar na voz da representação do Estado, que é a voz da polícia, a gente não vai acreditar na testemunha, e principalmente sendo as vítimas negras e da favela, da periferia, que é um outro processo histórico, que é porque a maioria da população da favela, da periferia, é preta, é negra, né?
Por quê? Porque desde a abolição o Estado não deu espaço para essas pessoas. Elas precisavam de emprego, elas precisavam de moradia, elas precisavam de educação. E é aí que surgem as favelas, né? É aí que surge a periferia no Brasil, que é um movimento de ocupação de terras, de espaço para a construção de moradias irregulares sem esse ordenamento social. E lá falta o Estado na segurança pública, o Estado está ausente na iluminação pública, na segurança pública, no saneamento básico, na distribuição de renda, na construção de escola, de creche, de praça, no acesso à cultura, porque tudo isso é direito e garantia constitucional que não é cumprido pelo Estado, né? Então, a gente tem uma série de casos que mostram justamente como essas violências elas são cotidianas, são corriqueiras, e uma pergunta que eu faço, porque a gente não tem resposta objetiva para isso, é: por que a maioria desses casos eles se tornaram muito comuns para nós e eles não repercutem aqui no Brasil, como o caso do George Floyd repercutiu nos Estados Unidos, gerando uma comoção de caráter mundial, de caráter global. Então, quantas Ágatas, João Pedros, Cláudias, né? Quantas chacinas de Paraisópolis vão precisar acontecer para que nós abramos os nossos olhos e pensemos: espera aí, a polícia brasileira é a que mais mata jovem negro. O jovem negro é o que menos entra na universidade brasileira. Onde é que está o erro de tudo isso, né? Qual é a matriz desse problema? Vamos para as origens desse problema. Então, nós precisamos dialogar com o Estado, com as organizações políticas, com as lideranças políticas. E falar em liderança política, quem mandou matar Marielle? Que era uma jovem negra que veio da periferia para representar justamente essas vozes que são o tempo inteiro silenciadas. E Marielle foi mais uma voz silenciada, que seria uma representante em potencial do próprio movimento negro, que tem se tornado crescente, mas que ainda não tem o espaço que deveria ter na nossa sociedade.